Galera, esse momento agora é hora de corrigirmos as questões que foram propostas nas aulas anteriores, certo? Então olha só, peguem a apostila de vocês novamente lá na página 14 para que nós possamos corrigir algumas questões de vestibular referente ao conteúdo de sequência numérica e progressão aritmética, certo? Então, na questão número 1 da apostila de vocês, lá na página 14, o que ela fala pra gente? Olha só, considere a sequência dos números binários, né? Então nós temos ali alguns números binários. A soma de todos os algarismos dos 20 primeiros termos dessa sequência. Então o que está acontecendo pra gente? Olha só, o primeiro número binário que está aparecendo ali é o seguinte, é o 1000, quer dizer, o 101. Depois nós temos o quê? É essa sequência aqui, ó. É mais um aqui, certo? E assim sucessivamente. Então ele quer o seguinte, a soma desses números. Então se você observar aqui, o primeiro elemento, a soma vai dar o quê? 1 mais 0 mais 1, eu vou ter o primeiro elemento como 2. Esse segundo elemento aqui, ó, se nós somássemos, né? Somássemos os elementos aqui, eu vou ter 1 mais 0 mais 1 mais 0 mais 1, assim sucessivamente, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, certo? E assim sucessivamente vai acontecer, né? Com os próximos termos. Então ele está falando o seguinte, se o primeiro elemento, se eu somar tudo vai dar 2, se o segundo elemento vai dar 4, a gente consegue observar que lá no 20º elemento eu vou ter o quê? 40, né? Então isso é fácil de observarmos no exercício. A gente já evita alguns cálculos, correto? Quando ele fala assim, a soma de todos os algarismos dos 20 primeiros termos dessa sequência. Bom, para que a gente possa somar, eu preciso do quê? Saber quem é o primeiro, quem é o último e quantos termos ele tem. Porque a fórmula é a seguinte, ó, a soma de todos os termos é igual o primeiro mais o último vezes o número de termos dividido por 2. O primeiro termo eu sei que a soma dos algarismos vai dar 2. O segundo termo a soma dos algarismos vai dar 4. O terceiro termo a soma dos algarismos vai dar 6. E assim a gente percebe que eles são múltiplos de 2. Então lá no último algarismo, que é o 20º, vai ter quanto? Vai ter 40. Então a soma desses 20 termos, né, vai ser o quê? Vai ser o primeiro, que é 2, mais o último termo, que vai ser 40, vezes o número de termos, que no caso é 20, né, dividido por 2. Bem simples exercício, era mais interpretação mesmo. Então a soma desses algarismos eu vou ter o quê? 2 com mais 40, eu vou ter 42. Já dá para dividir aqui, ó, facilitar o cálculo final. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então a soma desses algarismos vai ser o quê? 42 vezes 10, 420. Exercício respondido de forma bem fácil para a gente, certo? Mais um exercício que foi proposto. Vamos para o nosso exercício de número 3 da mesma página? Em uma determinada universidade, o cronograma de matrícula de estudantes, calouro, é organizado de acordo com a classificação do curso da graduação. No primeiro dia são matriculados 8 alunos, né? No segundo dia 11, no terceiro dia 14 e assim sucessivamente, formando uma progressão aritmética. Nessa situação, ao final do 7º dia, o número total, grifem essa palavrinha aí, ó, total, de novos estudantes matriculados até o momento é igual a quanto? Então ele já consegue observar o seguinte, ele dá uma progressão aritmética e ele pergunta a soma de todos os alunos matriculados. Então como que eu sei? Onde ele fala o número total de alunos, correto? Então a sequência que ele dá pra gente é a seguinte, ó, 8, 11, 14 e assim sucessivamente, né? Então ele fala assim, ó, ao final do 7º dia, né? Então, quantos dias de matrícula teve? 7 dias. Só que para que eu possa somar todos esses termos, eu tenho a seguinte fórmula, ó. Eu preciso saber quem é o primeiro termo, quem é o último termo, vezes o número de termos dividido por 2. Eu sei que no primeiro dia foram matriculados 8 alunos. Eu sei que o número de dias são 7, mas eu não sei quantos alunos foram matriculados no último dia. Então é isso que nós precisamos encontrar primeiro, para que depois nós possamos somar isso tudo. Vamos lá? Bom, eu sei que eu estou procurando quantos alunos foram matriculados no último dia, que é no 7º dia. O primeiro dia foram matriculados 8 alunos, mais o número de termos, que é o número de dias, que é 7, menos 1, vezes a razão, que é quanto? De 8 para 11, de 11 para 14, está aumentando de 3 em 3. Então lá no 7º dia foram matriculados 8 mais 7 menos 1, 6, vezes 3.
Lembrando que sempre é multiplicação primeiro, né, ó. Então nós temos 6 vezes 3, 18, né? Somando isso aqui eu vou ter 8 com 18, eu vou ter 26 alunos matriculados lá no 7º dia. Bom, agora ficou fácil para continuar o exercício. Eu já sei quantos foram matriculados no primeiro dia, eu já sei quantos foram matriculados no último dia e eu sei a quantidade de dias de matrícula. Vamos lá somar tudo isso aqui? A soma de todos os alunos matriculados é igual o primeiro, que é 8, mais no último dia, que foram 26, vezes 7 dias, dividido por 2. Olha só como ficou fácil para a gente o exercício. Então nós temos aqui, ó, a quantidade de alunos é 8 com 26, eu vou ter 34 vezes 7 dividido por 2. Somente uma multiplicação e uma divisão para concluir o exercício. 34 vezes 7. 7 vezes 4, 28, sobe 2. 7 vezes 3, 21. Com mais 2 que subiu, 23, né? Então nós temos aqui, ó, 238 dividido por 2. Vamos lá? 238 dividido por 2. Isso vai dar 1, né? 0, 3, 1 de novo, 1, 8. Vai dar o quê? 9, né? Então nós temos a quantidade de 119 alunos matriculados. Alternativa de número letra A, ok? Mais um exercício. Na página de número 15, nós temos para corrigir o exercício número 7. Uma questão super tranquila de ser feita, tá? Não nada tão complicado, só presta atenção nos enunciados que ele fala pra gente. A figura indica o padrão de uma sequência de grades feita com vigas idênticas, que estão dispostas em uma posição horizontal e vertical. Cada viga ela tem meio metro de comprimento. O padrão da sequência, que se mantém até a última grade, que é feita com um total de 136,5 metros lineares de vigas. Olha só, então ele fala o tamanho de cada viga e ele fala quanto foi usado na última viga. Ele traz uma sequência para a gente e fala o seguinte depois. O comprimento total de vigas necessário para fazer uma sequência completa de grades em metros foi de quanto? Bom, fala assim, a quantidade total. Só que para que eu possa descobrir a quantidade total, a fórmula é a seguinte. Eu preciso descobrir quanto for usado na primeira, eu preciso saber quantos foram usados na última, só que eu preciso saber quantas vigas nós temos, quantas grades dessa nós temos. E ele não fala. Ele fala o tamanho de cada viga, ele fala a quantidade que foi usada na última, mas eu não sei quantas foram feitas, entendeu? Então vamos lá, olha só. Então nós conseguimos observar o seguinte, na primeira grade ele usou 5 vigas. Se ele usou 5 vigas e cada viga tem meio metro, dá para se observar que o primeiro termo aqui no caso, ela tem 2,5 metros de viga. No segundo termo ele usou 3, 6, 9. Se ele usou 9, então ele usou 4,5 metros de viga. E assim sucessivamente. A gente consegue observar isso. Só que é o seguinte, eu sei o primeiro termo, eu sei o último termo, a quantidade de vigas que ele usou, só que eu não sei quantos termos temos, quantas grades nós temos, certo? Jogando na forma do termo geral, eu sei que na última ele usou 136,5, eu sei que na primeira tem 2,5, eu não sei quantos termos nós temos, vezes a razão, né? Está aumentando de quanto? De 2 em 2, ok? 136,5 é igual a 2,5 mais, fazendo distributivo aqui, ó, nós temos 2n menos 2. 136,5 é igual a 2,5 menos 2, vai me sobrar o quê? 0,5 mais 2n. Quando organizarmos essa equação, esse 0,5 vai para o outro lado, negativo, eu vou ter o quê? 136. 136,5 menos 0,5 vai dar 136, igual a 2n. O que está multiplicando passa dividindo, ok? Então, qual é o valor de n? N igual a 68. Descobrimos que nós temos 68 grades. Bom, se eu sei agora quanto foi usado da primeira grade, quanto foi usado da última grade e o número de grades, agora dá para somar o total, né, de metros usados aqui. Vamos lá? A soma dessas 68 grades é igual
A primeira que foi usado 2,5. A última que foi usado quanto? 136,5 vezes o número de grades dividido por 2. Simples agora, né? A soma vai dar o quê? 2,5 mais 136,5, eu vou ter 139, certo? Dá para dividir 68 por 2, que eu já vou ter quanto? 34. Multiplicando tudo isso daqui, nós vamos ter 4.726 metros, ok? Questão bem simples, alternativa letra C. Mais uma questão? Na questão de número 11, na mesma página, na página número 15, fala o seguinte pra gente. Os números A1, A2 e A3 estão em uma PA, certo? A soma dos três números é igual a quanto? Olha só pra gente tirar uma dúvida. Se eu tenho uma sequência que é uma PA 3, 5, 7, o que a gente pode dizer o seguinte, ó? Que o termo central, o segundo termo, nada mais é do que a média entre o primeiro e o terceiro. Olha só, eu posso dizer que se eu pegar o primeiro, o segundo termo, ele é igual o primeiro termo mais o terceiro termo dividido por 2. Isso é a média entre os primeiro e o terceiro termo. Então o primeiro termo vale quanto? Vale 3. O terceiro termo vale quanto? Vale 7. Então 3 mais 7, eu vou ter 10. Dividido por 2, 5. Então, se isso é verdade, eu posso pegar esse conceito e aplicar no exercício. Então, nós podemos dizer o quê? Que o segundo termo aí, ele é igual ao primeiro termo mais o terceiro termo dividido por 2. Eu vou jogar nessa fórmula. O segundo termo pra gente aí é o seguinte, x mais 14. Quem que é o primeiro termo? 5x menos 5. Quem que é o terceiro termo? 6x menos 3, tudo isso dividido por quanto? Por 2, certo? Então, x mais 14 é igual a 5x com 6x, eu vou ter 11x. Menos 5 com menos 3, eu vou ter menos 8. Tudo isso dividido por 2. O que eu vou fazer agora? Vou colocar um aqui embaixo, ó, e fazer multiplicação cruzada. O que nós vamos ter? 1 vezes 11x, eu vou ter 11x, e 1 vezes menos 8, menos 8. Isso é, 1 vezes tudo isso, vai dar tudo isso. Igual, x vezes 2, 2x, e 14 vezes 2, eu vou ter 28. Nós temos uma equaçãozinha para ser resolvida, não é isso? Então, organizando a minha equação, o que nós vamos ter? Ó, 11x menos 2x é igual a 28 mais 8. Dando sequência aqui, ó, eu tenho 11x menos 2x, 9x, igual 28 com mais 8, 36. Fazendo a divisão, eu vou ter x igual a 4. Descobrimos o valor de x. Como já sabemos o valor de x, agora eu vou substituir em cada um dos termos. Por exemplo, o primeiro termo aí, ele é o quê? 5x menos 5. Já que x vale 4, vai ficar assim, 5 vezes 4, 20, menos 5, 15. Então esse é o meu primeiro termo. Quem que é o segundo termo? Ele está falando que é o seguinte, é x mais 14, e x vale 4. Então 4 mais 14, eu vou ter 18. O terceiro termo é quanto? 6x menos 3. X vale 4. 6 vezes 4, 24, né? Menos 3, 21. Olha só, descobrimos cada um dos termos. Tá numa PA? Tá numa PA, não é isso? De razão quanto? De razão 3. Somando todos esses termos aqui, nós vamos ter quanto? 54. Simples, né? A questão? Fácil. Então, exercício de hoje todos corrigidos. Abraço, galera, e até a nossa próxima aula.